boa tarde. Irei conversar hoje com vocês sobre um tema ainda que gera muita dúvida, que é sobre principalmente profilaxia de febre reumática. E ainda, a primeira pergunta que vem, será que ainda precisa estudar febre reumática? É comum no nosso meio, a gente vai estar de frente com esses pacientes? E a resposta é, quem trabalha, né, paciente com SUS, ambulatório, sabe que assim, a gente ainda é muito prevalente. Tem alguns dados, em 2007 foram gastos quase 160 milhões de reais com pacientes com febre reumática, sequelas de doença cardíaca reumática, com internações e cirurgia de troca valvar. Cirurgia de troca valvar ainda é muito comum. Um dado da última década, 31% das cirurgias realizadas no Brasil tiveram relação com a febre reumática, a doença de troca valvar, e a gente ainda trata muitas as sequelas da febre reumática, né? Existe, no Brasil, estima que 30 mil casos novos por ano, com metade desses pacientes de febre reumática, com metade desses pacientes são desenvolvendo algum grau de sequela reumática e tendo que ou se torna incapacitante ou até mesmo levando à morte. Existe um registro mundial também de doença reumática que mostra que ainda existe alguns. O Brasil conseguiu reduzir, apesar da pouca trabalho de prevenção, né, a gente conseguiu reduzir o número, mas mostra que ainda é muito comum, uma das maiores causas de incapacitante de afastamento de trabalho na África e na Ásia. Houve até na última década um surto de febre reumática na Oceania, né? Nova Zelândia e Austrália. A gente ainda só trata principalmente a sequela, pouco prevenimos, e ainda quando a gente previne gera dúvidas da melhor forma de prevenir. Lembrando que paciente jovem, principalmente com baixo entendimento, é um paciente que às vezes vai ser submetido a várias cirurgias, né? Isso aumentando cada vez mais o risco de cada cirurgia que passa. Lembrando que a febre reumática atinge principalmente a faixa da adolescência e acarretando sequelas reumáticas já ali por volta jovem ainda, no final da adolescência, quando jovem, na segunda década de vida, tendo que fazer às vezes a segunda cirurgia na terceira década de vida e por aí vai. Se colocar válvula biológica, geralmente esses pacientes têm baixo entendimento para não ter que usar uma válvula mecânica e por assim diante. Então é muito importante saber prevenir. Bom, e como que a dúvida surge lá no ambulatório, no nosso consultório do paciente? Até quando prevenir? Qual que é a melhor maneira de prevenir? A melhor maneira de prevenir fazendo uso da bezetacil, né, a velha penicilina bezatina de 21 em 21 dias. Né? Existe até um pouco de discordância disso nos Estados Unidos, quando fizeram a retificação, e na Europa também usaram de 15 em 15 dias por causa da meia-vida, mas a gente pode usar as orientações, as diretrizes de 21 em 21 dias. Então, por que fazer bezetacil ainda? Porque a gente faz tanto a erradicação da cepa do streptococo, né, beta-hemolítico, a gente consegue fazer a erradicação. Esse paciente que tenha a amidalite, a infecção da orofaringe pelo streptococo, ele não consegue fazer, erradica e não faz novos episódios dele mesmo de surto, nem a transmissão. A gente trabalha com a transmissão, né? E a dúvida é, doutor, e depois que eu faço a primeira cirurgia de prótese mecânica, vamos colocar o primeiro cenário, às vezes mais comum, de prótese biológica, eu continuo a fazer? Sim, tem que fazer sim. A gente continua a fazer de 21 em 21 dias, porque existe a febre reumática consegue ter a manifestação subclínica gerando insuficiência cardíaca e esse paciente, cada vez que ele entra no surto, ele piora mais, agrava mais a condição dele. E além de poder também prejudicar, às vezes é comum isso, a gente troca a válvula mitral, coloca uma biológica
e depois de um tempo ele desenvolve ali uma dupla lesão aórtica. Então, válvula biológica, sim, continua. E quanto tempo? As diretrizes, fala na última diretriz de valvulopatia de 2011 ou 2014, fala por toda a vida mesmo. Quando tem sequela valvar que necessita cirurgia, por toda a vida. E a válvula mecânica? Também, é o mesmo raciocínio que a gente pensa da cardiopatia reumática, a gente tem que também por toda a vida. Outra dúvida, e aquele paciente que usa anticoagulante, ele tem uma FA valvar, né, pode ter uma FA combinado, ou mesmo pelo fato da válvula mecânica necessitar de anticoagulação crônica. Eu preciso fazer bezetacil, eu tenho aquilo ali, a contraindicação? Não é contraindicação, tem sim indicação de manter a bezetacil de 21 dias. E aquele paciente fica assim, doutor, mas eu vou ter que 21 dias, não existe uma luz no fim do túnel, não existe nada que vai mudar esse cenário. Existe, as notícias são boas e orgulho nosso nacional, que foi a doutora Luísa, né, que encabeçou isso, doutora Luísa Bugelmi, da USP, que encabeçou esse trabalho da vacina. Tem 20 anos que essa vacina está sendo desenvolvida. Está agora na segunda fase, na Anvisa, né, para testar, começar a inclusão para humanos. Então, eu acho que em breve, né, foi publicado isso no jornal da USP em janeiro do ano passado. Em breve vamos ter uma vacina anti-streptococo. Então, acho que isso vai revolucionar. O Brasil é um dos países, com isso, o Brasil é um dos países que encabeçam, que faz maior contribuição para o estudo de febre reumática no mundo, né? Essa é uma doença, lembrar que é uma doença globalizada, uma doença mundial. Então a gente muito orgulho e a gente torce para que isso seja logo. Enquanto isso, a única maneira de prevenir, estou aqui no consultório, acabou de sair, atendi 2 pacientes aqui no consultório particular privado com sequela de febre reumática, 2 mantendo bezetacil. Assim, a gente conversa hoje com a relação médico-paciente, fazem isso de uma maneira muito natural, eles até sabem que não pode ficar sem bezetacil, e a gente tentar fazer isso para erradicar, quem sabe aí no prazo de uns 5 anos a gente conseguir erradicar a febre reumática no Brasil. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.